Nosso projeto Sim. chama-se Mercado Exponencial, tá? Então, basicamente, o que é o nosso projeto? É discutir diariamente as oportunidades de investimentos em ações e principalmente em ações fora do radar, né? Para todos os perfis. Se você está começando agora na bolsa, se você já é experiente, se você é mais dividendos, se você quer dar uma pimentada na carteira, então para todos os perfis, tá? Mas falando especificamente de small caps, a gente tem 3 carteiras. E eu vou falar especificamente de uma carteira que a gente chama de intermediária ali, onde a gente consegue dar uma pimentada, mas sem ser tão agressivo assim. Fala, FDBs, tudo bem? Eu sou Pedro Barbosa, seu host do FDB. E hoje, aquela nossa aula, é sempre bom ter esses ensinamentos com o nosso co-host, nosso amigo de sempre, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Tô bem melhor agora, hein? Muito obrigado pelo convite. Hoje mais uma aula especial aqui no Fundo do Baú. Pô, e hoje essa aula é feita para ele, né? Acho que todo o mercado aí que conhece Marcos Saravalho sabe que ele sabe falar desse tema. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns fundos que têm essas classes de ativos e sobre esses ativos mesmos, né? Marcão, hoje a gente vai começar a falar do negócio chamado Small Caps, hein? Pequenas ações, é isso? O que seria isso, Marcão? Vamos começar com ações, né? Investimento em ações. Primeiro, investir em ações, acho que diferentemente do que muitos imaginam, é um investimento muito fácil de fazer, simples, ficou muito mais acessível, né? Hoje você tem várias corretoras ou que cobram uma corretagem muito baixa ou até mesmo gratuitas na parte que a gente chama o custo da corretora. Às vezes tem alguns custos envolvidos da B3, né? Que é a nossa bolsa aqui no Brasil. Mas hoje com poucos reais você consegue já montar, não só comprar ação, mas também investir em ações. Eu digo muito mais investir em ações do que comprar uma ação, né? Comprar, negociar ali, comprar e vender, mas a gente tem que pensar sempre com a cabeça de ser sócio de boas empresas, né? Pô, eu quero ser sócio da empresa. Tá certo que a gente acaba associando muitas empresas que a gente conhece, né? Pô, eu sou sócio da Petrobras. Tá? Mas a gente conhece uma ponta, e hoje nem é mais a Petrobras, né? Mas a gente conhece muito ali do consumo, né? Da bomba de combustível. Mas a Petrobras, grande parte da Petrobras hoje, a receita dela vem da exploração e produção de petróleo. Pô, eu quero ser sócio da maior empresa do Brasil, quero ser sócio de uma empresa de cosméticos, de uma empresa de saúde, montar um portfólio, como que isso funciona. Mas falando de small cap especificamente, a gente tem isso no Brasil e no mundo, né? As conhecidas como blue chips, né? São termos em inglês aqui, normal a gente utilizar muitos termos americanos, mas são as ações maiores e mais negociadas. Isso não existe um padrão. Por exemplo, aqui no Brasil os blue chips têm muita commodity, né? Então petróleo, minério de ferro, né? Petrobras, Vale, bancos. Nos Estados Unidos você vai para blue chips, você encontra muitas empresas de tecnologia, né? A empresa dona do Google, né? A Alphabet, a gente tem a Microsoft, que você conhece no seu computador. Você tem outras empresas de tecnologia, né? A própria Meta, né? No nosso celular aqui a gente tem no mínimo 2, 3 aplicativos da Meta. Então é bem comum nos Estados Unidos você tem empresas de tecnologia. Então não existe isso um padrão. Você vai para a Europa, tem algumas empresas, por exemplo, do segmento de moda, né? De consumo, que são blue chips, né? Não existe um padrão. Geralmente são empresas que têm um valor de mercado muito alto e uma negociação muito alta. Ou seja, é muito fácil você comprar e muito fácil você vender. Não existe um padrão, uma regra do que é uma small cap, mas usualmente eu brinco é o seguinte, né? Pense o seguinte, small cap, imagina que você gosta de futebol ou não? Gosto. Embora não seja o melhor time, né? Não, Calma. Tá bem. Tá bem. Assim foi 2023, né? Opa! Mas você pega lá um jogador de base, Tá. né? Um jogador de base. 12, 13, 14, 15, 16 anos. Esse jogador de base a gente pode dizer, talvez, que seja uma small cap da bolsa, né? Por que acontece? Esse pode ser que vai ter uma grande parte ali, se você não souber fazer uma avaliação, conhecer a peneira ali, conhecer o jogador, tem ali 100 jogadores, 20 jogadores ali do seu time, né, da base do seu time, que provavelmente eles vão seguir outra carreira, né? Ele vai decidir fazer outra faculdade, não vai ser tão bom assim, né? Mas se você tiver um dos jogadores ali que for pro profissional, e desse for profissional, depois for vendido, por exemplo, um time europeu,
você compensou, né, 50, 100 outros jogadores. Então, um paralelo, talvez, não sei se é tão bom assim, pensar um pouco, é arriscado ou é arriscado, porque você precisa conhecer mais, estudar mais, tem muito jogador ali que talvez, não é que não dê certo em termos da expectativa, pode ser que consiga contribuir ali, né, no time de base, mas não se transforme num grande profissional. Jogador, né? Pode virar até um jogador, mas não tão bom. Mas se você tiver 1, 2, né, que consiga fazer essa passagem, vão te trazer muito retorno, né? Então exige, às vezes você não tem também a mesma quantidade ou qualidade de informações para esse jogador de base, né? Porque um jogador profissional, você conhece a família dele, ele tem Instagram, você consegue. Um jogador de base, às vezes não tem nenhuma rede social. Então, mais ou menos um paralelo, tá? E falando de valor de mercado, também não existe uma regra. Pelos livros da academia, a gente usa um padrão de $1 bilhão, tá, né? Então, empresas que sejam, vamos colocar um corte, de sim ou não, né? de valor de mercado. Valor de mercado. Então, vamos pensar o seguinte, a empresa vale mais do que $1 bilhão de valor de mercado, vamos pensar que ela é uma mid cap ou uma blue chip. Abaixo de $1 bilhão, vamos pensar que é uma small cap. Tem gente que usa $1 bilhão, né? Mas $1 bilhão talvez, por exemplo, você pega um momento de desvalorização muito forte, como foi da pandemia, tem empresas gigantes que passam a ser small caps, não sei se é tão Faz certo. sentido, Então não existe uma regra. O que de fato a Ambima, os fundos usam para classificar fundos de small caps, eu sou um fundo que vai investir uma parte relevante, vamos supor aqui uma parte, 2/3 do meu fundo em small caps. Então, né, vamos pegar aqui a regra, eu posso ser classificado como um fundo de small caps, tá? Fazendo uma suposição. Geralmente são ações, como é que se classifica melhor ainda? Não é nem pelo tamanho, que acaba sendo uma consequência, né? Mas são ações que não são negociadas no índice Bovespa ou são ações que têm um peso muito pequeno no índice Bovespa, né? Então vamos pegar o índice Bovespa, você tira ali 30, 40, 50 maiores, o resto, teoricamente, pode ser considerado small caps. Então tem várias classificações, não existe uma regra definida. A Ambima usa uma regra, os fundos usam uma regra. O importante é você entender que essas ações, teoricamente, são menos conhecidas, menos acompanhadas pelo mercado. Existem alguns potenciais riscos, mas também existem alguns potenciais ganhos, né? Em algum momento esse risco, o retorno vai compensar esse risco que você assumiu adicionalmente, né? Menos informações, menos cobertura, empresas menores, né? Mas que pode se tornar uma blue chip em algum momento, tá? Então, só para responder aqui, terminar esse preâmbulo aqui, existem empresas small caps que vão ficar small caps pela vida toda. Tem empresas small caps que vão crescer, mas continuar para o mercado de capitais financeiros, ainda small caps, mas gigantes nos seus mercados. Vou te dar 2 exemplos aqui, por exemplo, a Randon e a Marco Polo. Elas são líderes em seus mercados, são setoriais, gigantes, né? Nacionais. Mas se você não é um caminhoneiro, né, um empreendedor, talvez não conheça. Você vê na estrada ali uma Randon, né, mas ela é líder no mercado. Marco Polo é só para quem, ou você pega ônibus do dia a dia, mas é para o grande empresário que vai comprar, ser um frotista e tal. Mas são gigantes nacionais, até multinacionais. E também tem aquelas small caps que elas nascem small caps e passam 2, 3, 4, 5 anos, elas se tornam talvez uma blue chip ou algo parecido de uma blue chip. Um exemplo, acho que hoje a gente pode citar, talvez, que ainda é conhecida como uma Junior Oil. Então vou citar 2 exemplos. A CCR nasceu como uma small cap, por dizer assim, porque ela tinha só um ativo ali na época, poucos ativos. Hoje já tem vários ativos. E a própria Prio, hoje, que é uma empresa muito mais negociada, não é uma blue chip, mas já deixou longe de ser uma small cap hoje, depois com o tamanho que ela tem hoje de valor de mercado e outros fundamentos como receita e patrimônio, né? Talvez a small caps ela ande um pouco ali muito próximo de avaliações, entendimentos, tipo de startup que vem saindo um pouco. Isso. Só tem que ela também foi validada de certa forma, porque ela já passou pelo processo de IPO, que é um processo no Brasil até bem diligente, né? Acho que o Brasil tem isso. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Mas acho que tem isso interessante de outros locais. O Brasil tem uma regulação até interessante, né? Só que você tem um desafio de... A gente falando de grandes fundos, vamos dizer, até grandes players institucionais, de eles começarem a negociar esse ativo, né?
como é que se dá essa linha desses caras negociando? Você falou da Prio, esse cara passando de small caps indo para middle cap, para depois chegar a um blue chip em algum momento. É realmente só investimento na empresa, a empresa crescendo, tendo growth, ou também aquele mercado também levando essa empresa? Como é que é isso? Então, vamos pensar assim, as empresas elas crescem teoricamente financiadas de uma forma bem simples, né? Financiadas por... Vamos colocar 3 recursos, né, de fontes de origem de recursos, né? Então, primeiro origem de recurso ou é dívida, né? Então, vamos pegar o caso da CCR. Olha, a CCR acabou de vencer a concessão da Dutra, né? Liga Rio-São Paulo. Então, ela pode fazer ela tem um pedaço de patrimônio ali de equity e fala assim, o resto eu vou financiar via dívida. Então, isso ela pode ir financiando, né? Ao mesmo tempo que a companhia vai fazendo seu pedágio, enfim, ao longo do tempo, isso vai gerando caixa operacional. Então, essa é a segunda forma. A própria operação vai se autofinanciando, né? E o terceiro caso também é a companhia, por exemplo, pô, mas eu tenho a Dutra aqui, mas eu tenho outras rodovias, São Paulo vão ter concessões, né? A Anhanguera, Bandeirantes, Metrô de São Paulo, aeroporto, tem vários ativos. Pô, talvez faça sentido a gente fazer uma emissão de ações. E aí, em cima dessa emissão de ações, eu consigo ainda emitir mais dívidas, porque eu quero acelerar esse processo de crescimento. Na medida que eu faço a emissão de ações, faço a emissão de dívida, e aí depois a geração de caixa operacional vai alimentando a companhia, tá? Então, você pegar, por exemplo, a CCR, por exemplo, inclusive, esse exato momento, a CCR, se for a memória, fez a maior emissão de debênture, enfim, da história do país, né? Justamente para quê? Para financiar toda essa expansão dessas concessões de rodovias, outros mobilidade urbana, né? Então tem esses 3 veículos, né? Se as companhias vêm para mercado, né, mas não conseguem ter esse crescimento de receita, né, fazer essa alavancagem operacional ao longo do tempo, ela acaba se mantendo, né, como uma small cap, como sempre, né? Então tem alguns casos ainda que empresas que fizeram IPO que continuam small caps ou até diminuíram de tamanho de valor de mercado por conta delas ou por conta do mercado em si, tem. Mas tem uma parte também que conseguiu emitir dívida, emitir equity, se financiar, ter a geração de caixa operacional e hoje são bem maiores. O caso dela, por exemplo, é a própria Prio. A Prio também fez várias emissões ao longo da sua história recente. A CCR também fez várias emissões, seja dívida, enfim, outras estruturas. Então isso também é comum, né? Hoje a gente já tem empresas aí bilionárias em termos de valor de mercado, mas nesse momento, preciso crescer ou crescer mais rápido, vou precisar de mais financiadores aqui, credores, acionistas, geração de caixa aqui para acelerar esse processo. E de novo, é muito comum dívida e equity, né? Tem muita empresa, principalmente de tecnologia, né? E aí já falando de um segundo assunto aqui, que é a própria parte desse refinanciamento, no sentido assim, tem muita empresa que gera caixa e gera lucro, que prefere não distribuir dividendos, até é uma discussão eterna no mundo das finanças. Se ele tem que distribuir ou não. Exato. Obrigado. Pô, é melhor. Tem gente que fala assim, Marco, eu só quero empresa de dividendos. Pô, mas empresa de dividendos, teoricamente, é porque ela não sabe mais aonde investir. Ela prefere... Tá distribuindo para não seria ter melhor, atratividade. Né? Seria melhor reter? Você pega a Prio, até hoje, nunca distribui, estou exagerando aqui, né? Mas assim foi a Microsoft por muito tempo, outras empresas de tecnologia, passaram vários anos seguidos nunca distribuindo R$1, $1 para o seu acionista. E essas empresas são gigantes. Talvez seja a melhor solução pegar todo o dinheiro gerado no caixa e reinvestir. Melhor solução para todos os acionistas, né? O acionista, no final da conta, ele vai olhar o dividendo mais o ganho de capital. Então não adianta dar 10% de dividendo e a ação cair 10%. Né? Então a conta não fecha. Então, por muitos anos, tem algumas empresas de tecnologia que estão distribuindo agora, depois de 10, 15, 20 anos de história. Né? Então é um pouco dessa decisão também. Né? O que a companhia quer aproveitar esse que a gente chama de curva J, né? Movimento de crescimento, que às vezes num primeiro momento pode ser até negativo, para acelerar esse processo exponencial. Né? Então, é melhor realmente eu reinvestir e antecipar esses movimentos de crescimento. Né? Talvez no momento de growth, no momento de olhar para dividendo. Né? Acho que quando a gente está montando empresa também vai muito nessa linha. Né? Acho que você, nesse momento, é para os sócios, né, terem ali a responsabilidade de fazer a empresa crescer. E no mercado Brasil, Marcão, assim, porque a gente fala muito, né? Estados Unidos tem
sei quantas empresas de capital aberto, enfim, que nem se compara com o Brasil, tem 400 e pouco, tá? No mercado Brasil. E aí da parte do investidor também. Como que é essa maturidade para o investimento em small caps, né? Você falou da questão de risco, que é um negócio que a gente fala muito aqui sobre a questão de controle de risco. Às vezes ser uma coisa até mais importante do que a rentabilidade em si, né? Como é que é esse controle e como também são o comportamento das small caps no Brasil, essa questão de nível de risco também. Sim. Até que ponto é o nível de risco realmente tão elevado assim? Porque às vezes a gente fala de risco tão elevado e às vezes, por regulamentação, ela nem tem um risco tão elevado por setorial. Você falou aí de Rondon, enfim. Qual é o risco tão elevado assim de projetos que... Acho que talvez mais gestão. Qual é o risco que você chega a esse ponto? Assim? Eu acho que o principal risco, e isso infelizmente a gente só vai saber num momento de queda, é o famoso risco de liquidez, né? Isso. Então o que acontece? A gente fala assim, pô, a porta de saída é muito estreita. Então, e a gente, voltando à sua pergunta anterior, quando a gente conversa aqui no fundo do baú com os gestores, né, com os empreendedores, donos de gestoras, a gente fala muito sobre ativo e passivo, né? E o que é o passivo? O passivo é justamente isso, né? A origem do recurso, né? É o capital, né? Então eu posso ser cotista daquele fundo, como um fundo de pensão pode ser cotista daquele fundo, né? Então será que esse passivo ele sabe, né? Tá conversando com o ativo, né? Então, por exemplo, vamos supor um fundo de venture capital que a gente já entrevistou aqui. Ele é muito transparente na utilização dos recursos. Eu vou pegar o seu capital aqui e vou alocar nessas empresas e daqui a 5 anos a gente vai voltar a conversar, né? Então o passivo já é muito bem alinhado. Não é um recurso que você vai precisar daqui a um mês. Daqui é um empreendedor que como se estivesse abrindo uma empresa, né? Que pode multiplicar seu capital por 10, mas precisa ter uma cabeça realmente de dono de uma pequena empresa, né? De uma startup. Então é muito essa discussão aqui em relação a esse passivo. Talvez, né, o investidor brasileiro, na média, não tenha cultura ainda de investimento em ações, né? E quando a gente fala, o investidor médio não tem a cultura de investimento em ações small caps, né? O investidor, quando a gente olha para o longo prazo e para os estudos, pelo menos fora do Brasil, e até eu recomendo muito a página do professor Damodaran, né? Legal. O Damodaran, o professor Damodaran, se for escuta só a primeira parte, tá, professor? Não escuta a segunda parte. Tá? Macho Damodaran. Não escute as duas partes. Tá? Então, seria o pai do Valuation? Ele é talvez uma das maiores referências, né? E aí o site dele, pessoal, tem tudo que você precisa sobre estudo acadêmico. Segunda parte, professor, que peço na edição que retire essa parte, se for enviar para ele, é um dos piores sites do mundo em termos de organização, né? É muito ruim, né? Porque ele é um professor de finanças, né? Não é um professor de layout de site, sim, né? Assim, ele tá lá, as informações estão lá, você tem que caçar, procurar. Acha isso aí e acha o valuation do site. A informação tá lá. Até inclusive, pessoal, posso fazer uma propaganda aqui, ó? Faz sim. Vocês devem estar vendo aí. Depois qual pode câmera aqui, procurar nas redes sociais. Vocês estão vendo aí um aplicativo do próprio professor Damodaran, né? Então são dois professores. Qual o nome, Marcão, do aplicativo? O aplicativo se chama YouValue, né? Ele só tem em inglês. E o que acontece? Esse aplicativo, né? 100% gratuito. Você vai fazer o seu valuation. Tudo aqui, né? Tudo aqui. Então, por exemplo, você pode escolher a metodologia que você quer, né? Né? Aí, ó. Eu uso muito isso aqui em sala de aula, né? Então, assim, é o professor do Damodaran, imagine mais ou menos referências do mundo de valuation. E você escolhe a sua metodologia. Você, lógico, vai colocar suas premissas aqui, mas é coisa de 5 minutos você tem uma ordem de um valuation. Mas aqui para você entender o funcionamento das premissas, né? A sensibilidade, mudança de algumas premissas. E isso aqui é pelo professor Damodaran, tá? Então, o aplicativo procura lá, YouValue. Uma vez eu falei YouValue, né? Aí alguém me corrigiu e falou assim, mas não é um YouValue. Não, velho. YouValue é sempre com sem dar spoiler, não, Marcão. Vem coisa nova por aí sobre isso aí, né? Então. Mas, por enquanto, deixa o Damodaran fazer. Que é um pouquinho. Mas aqui tá o seu valor de você monta. Beleza? Então, o que acontece? As small caps, especificamente, eu acredito que
os estudos da Mondaram mostram no mercado norte-americano, durante 30, 40, 50 anos, que de fato, né, os índices small caps, a gente mede muito lá nos Estados Unidos pelo aquele índice Russell 2000, né? Que é como se fosse ali todas as empresas, né? Tem um monte de empresas e acaba pegando também as empresas small caps, né? E também tem outros ETFs que acabam acompanhando os small caps. Esses índices, né, em ciclos de baixa, o que você precisa ter a referência? Em ciclos de baixa, Marco, a bolsa caiu. Essas ações elas vão cair muito mais. Então você tem que estar ciente disso. O S&P 500 caiu 10% no ano. O ano foi ruim. É difícil o S&P 500 cair 10%, mas é possível. Caiu 10%. Essas ações não vão cair 10%. Na média, elas vão cair 15%, 20%. Mas você fala isso muito por causa da própria liquidez, o cara fica com medo de estar exposto em um local, o cara com medo, ou cenário macroeconômico mesmo que faz isso? Uma taxa de juros aumentando e é mais sofrível de pegar um crédito? Como é que é? É uma soma de fatores, mas se a gente for pegar só pelo lado do risco de liquidez, ele já se justifica. Tá bom. Porque se tiver alguém vendendo, por exemplo, Microsoft, o Pedro lá, carteira do Pedro, né? Vou vender $1 milhão, carteira do Pedro em Microsoft. Que Pedro é esse aí? Não sei, mas um Pedro aí qualquer. O Pedro. O Peter. Peter vai vender lá, fala assim, pô, $1 milhão. Você faz assim, zerou. Tá bom. Vai vender $1 milhão de uma small cap brasileira. Às vezes tem que passar um mês vendendo, né? Tem small cap que negocia no Brasil em reais, R$100 mil por dia, né? E, de novo, aqui não é uma conta de 1 para 1, porque você não leva 100% do dia, né? Mas só para como referência. Então, o que o da Mondaram fala assim? Em períodos de ciclos de queda, esse vai ser o comportamento das small caps. Perfeito. Mas você fala assim, em ciclos de alta, elas tendem a performar melhor? Sim. Tá, então, quando subir 10% o S&P 500, você teoricamente deveria subir mais, tá? Embora não esteja ocorrendo agora, no mês de julho dessa gravação aqui, mas você pegar os últimos 2 meses, não necessariamente, porque o que está subindo muito são as blue chips também. Então é uma outra questão. Mas quando você olha o ponderado durante 30, 40 anos nos Estados Unidos, né, esse risco aqui de liquidez, de ações menores, tal, eles tendem a compensar com retornos maiores na média ponderada. Ou seja, vale a pena você investir no garoto lá da base, né? Porque quando você pega um ciclo bom de alta, você fala, caramba, peguei o Neymar lá com 12 anos, explodiu. Porém, talvez não seja um garoto só. Você tem que investir em vários para ter isso, né? É um portfólio. Isso é porque imagina que quem não acertou o Neymar não vai ganhar dinheiro nunca. Não, tem outros jogadores também que estão subindo, estão indo bem. Então, pela essa conclusão... Não teve um agora quando foi? Foi na Eurocopa? Também, moleque, enfim, estou lembrando agora. O Lamine Yamal, da Espanha? 17 anos. Então. Então, essa conclusão... Falando da Mondaram, ele fala o seguinte, que tem mais propensão das empresas irem para frente do que recuar. Basicamente isso. Se você tem um portfólio de small caps, mais deram certo do que um que deu errado, basicamente. Ou senão, a que deu certo fez um exponencial tão grande que compensou as todas que deram errado. Lógico que a construção do portfólio vai minimizar o seu risco, né? Mas justamente os ciclos de alta, eles vão compensar? Não, eles vão mais do que compensar os ciclos de baixa, tá? Então vai ter ciclos de baixa ruins ou muito ruins, mas quando você pegar um ciclo de alta, imagina que a gente está acontecendo isso agora na Bolsa Americana, nesses últimos 15 dias, e também está acontecendo aqui no Brasil. Se você pegar o índice S&P 500 e o Russell 2000, ele estava muito atrasado. Em um mês ele fez isso, ele colou, né? Mas para quem entrou, imagina, lá em junho, ele já... praticamente o gráfico é diferente, né? Tá com retorno muito forte. Então o que aconteceu? Você viu lá algumas ações de tecnologia começarem a cair 2%, 5%, 10%, só que são trilhões de dólares, né? Se cai ou está vendendo, pô, 1 bilhão daqui, 10 bilhões dali, para onde que vai? Elas estão indo para empresas menores, mais cíclicas, velho invest, que a gente chama, né? Que estão nesse múltiplo muito baixo, né? Que é diferente de tecnologia. E aqui no Brasil também não tem sido diferente. Tem ações aqui no Brasil dos últimos 15, 20 dias que subiram 50%. Tem uma ação, tá certo que essa aqui é muito fora do padrão. E tem que ser específico para isso.
Mas tem uma ação especificamente subiu 200% Nossa. nos últimos 30 dias aí. Né? Pra quem gosta de acertar o ponto certo, cara, 200%. Eu acho que ninguém acertou, porque até as nossas recomendações foi, pessoal, vamos zerando, vamos diminuindo a posição. A partir desse momento aqui, Enquanto não batia... justifica mais, né? Não justifica mais ter posição. Daí, só que continuou subindo. O né? que deve realmente não justificar mesmo, né? Porque acontece coisas esporádicas que, pô, quando você passa ali de 130 a 150, você fala, cara, não faz sentido. O risco que você tá correndo de voltar não faz sentido, né? É um movimento técnico daqui para frente. E, de novo, se ela subiu 200, para ela ter um dia de queda e cair 15, é muito fácil, né? E pode ser que seja super natural. Mas o papel continua subindo. Inclusive, hoje está subindo mais ainda. Ele não vai falar, ele não quer falar. Não vai falar porque... Você deixa no ar aqui, ó. Mas essa questão da small, né? De você trabalhar... Porque é o que você falou, né? Tem talvez um medo natural, né? Porque é uma construção cultural, né? Sim. Pô, ações, tem muita gente que fala lá atrás, meu pai, minha mãe perdeu muito dinheiro em ações, né? Sim. Tem vários formatos de você fazer esse trabalho. E é small, só o nome small já dá talvez o nome de ser muito pequeno, uma coisa que eu tô entrando e vou perder muito, né? Acho que não é bem isso. Entrando nesse mérito que você falou aí desse ativo, né? Então, talvez o small caps, ele seja, mesmo com a questão de risco maior, na verdade, de uma habilidade de risco, né? De ele conseguir elasticidade. Ele vai mais lá para menos 30 e mais 30, mas você tem talvez uma interpretação melhor no sentido de quando o mercado tá ruim, ou seja, caiu bem, e ela acompanha e cai bem também, de pensar assim, cara, realmente aí é o momento de entrar, porque ela sempre dá talvez essa esticada para cima, esse portfólio. Será que ela é melhor do que a Blue Chip para isso? A velocidade dela de volta é maior talvez que a Blue Chip para isso? A mobilidade dela? Aqui são alguns conceitos, né? Desculpa só te cortar. Pela força também compradora quando acontecer ser rápido. Mas tem um conceito em finanças que ele tem um conceito... Eu digo assim, tem um conceito matemático e acadêmico e o conceito do Saravalli, né? Até, opa! Esse é o conceito que precisamos. Até eu escrevi... Sara Conceito, hein? Sara Conceito. Eu escrevi lá no Estadão esse... Isso é muito bom. Esse último conceito. Esse último conceito. Era um outro conceito, né? Que era um conceito de arbitragem. Eu comecei o artigo justamente isso. Falando assim, ó... Esse aqui é o conceito de arbitragem que vocês vão encontrar por aí. Esse é o conceito de arbitragem no mundo jurídico, né? E esse aqui é o meu conceito de arbitragem, né? O que é o meu conceito de arbitragem? Aí eu escrevi lá, vou deixar para vocês lerem lá. Você vai falar um pouquinho sobre isso, Mike. Mas o conceito de beta também é um pouco disso, né? O que basicamente para mim é o conceito de beta? Que acaba se aproximando, né? Mas ele é muito mais do que isso. Mas ele que vai medir, né? Olhando para o comportamento histórico daquela ação, e de novo, como é histórico, ele vai mudando ao longo do tempo, mas ele não muda radicalmente, né? Então, você pega um passado, né? 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Tem ação que a gente não consegue medir porque não tem tanto tempo. Pega lá um tempo e vê o comportamento dela, a agressividade em relação à média do mercado. Quem que é a média do mercado? É o Ibovespa, né? Então você fala assim, pô, essa small cap aqui, por mais, como você falou, ela é small cap, mas ela tem um beta de 1. O que é esse 1? O Ibovespa pode subir 10, que ela vai subir, ela tende, olhando por histórico, a subir 10 no mesmo período. A mesma intensidade. Junto com o Ibovespa. Tende, né? De novo, não quer dizer que necessariamente vai acontecer. Esse é o meu conceito de beta. Então não quer dizer que seja small cap que necessariamente ele é agressivo. Tem small cap que o beta é 0,8, que é um beta mais baixo do que o Ibovespa, ou seja, menos agressivo que o próprio Ibovespa. Mas historicamente, os betas das ações small caps, até por conta da sua volatilidade, eles são maiores do que 1, eles são mais agressivos do que 1. Só que tem ação que o pessoal esquece, né? Aí o pessoal vem montar portfólio assim comigo e fala assim, Marco, eu quero essa ação no meu portfólio. Beleza. Só que essa aqui tem beta de 2, essa aqui tem beta de 2,5, essa aqui tem beta de 3. A hora que você monta o beta da sua carteira, você está com beta de 2,8. Você tem certeza que você quer essa carteira? Né? Você tem que ter que seja uma ação com 10% lá, uma de dividendo, que é um beta 0,5, que aí o seu portfólio já sai de 2,8 e já vai para 2. Opa,
Mudou drasticamente. A agressividade desse portfólio, né? Porque uma frase do Warren Buffett que ele fala assim, o mais errado que a gente tem no mercado financeiro, né, é você não saber o que você está fazendo. Tá. Né? Então, assim, pô, Marco, o Ibovespa caiu 10 e a minha carteira caiu 20. Eu não sabia que ela poderia cair. Não, a gente não olhou para o beta da carteira, para o conceito básico da agressividade da carteira. É lógico que num momento de alta, Marco, o Ibovespa subiu 10, a minha carteira subiu 20, mas eu tinha me posicionado para isso. Perfeito, você sabe o que você quer do mercado, né? A sua agressividade. Sabe o que esperar, né? Então é muito importante esse conceito de beta aqui. Mas o Pedro, eu queria só aproveitar o momento, até fazer um parênteses aqui, antes fazer um bastidores, né? Acho que a primeira vez que eu vou revelar essa história aqui, como que eu me aproximei do mundo das small caps. Que isso? Provocações, não é provocações, revelações. 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 Break news. Revelações. Break news. Como você se aproximou, Marcos Saravaly? Só para ficar uma pergunta, como você se aproximou do mundo das small caps? Você saiu comprando, aquelas histórias, você comprou um pouquinho, perdeu pouco, aí depois comprou de novo quando era estudante, e aí depois foi crescendo sua fortuna. Pega aqueles ciclos do mercado que qualquer coisa que você compra sobe, né? Isso, foi crescendo sua fortuna, aí você fez, aí depois perdeu tudo. Meu Deus. Mas não, bastidores rápido, né? Aqui até sem citar nomes, né? Mas eu trabalhava ali no Sell-Side, né? Numa corretora independente. E aí a gente tinha lá os diretores, né? E a gente tinha as carteiras recomendadas, né? Carteira recomendada, diversificada, tal, portfólio, né? Carteira ia bem, né? Beleza. Aí teve um certo ano ali que os diretores, né? Um diretor especificamente até para o dinheiro dele na física e também da tesouraria da corretora, fala assim, Marco, faz o seguinte, vocês vão bem, vocês acertam a carteira, eu adoro as carteiras, todos os clientes gostam, beleza, só que eu quero uma ação para mim e para a tesouraria daqui da corretora, uma ação, e a gente vai comprar agora em janeiro e vender em dezembro. E aí eu comecei a me aprofundar, falei, eu preciso trazer algo novo, né? Preciso trazer algo diferente. Ele queria cavalo. Preciso estudar algo, assim, de novo, a gente recomenda e analisa Petrobras? Sim. A gente recomenda e analisa Vale? Sim. A gente recomenda e analisa Itaú, Banco Brasil? Sim. Mas onde é que a gente vai se diferenciar, né? Trazendo algo novo, uma grande novidade. Eu lembro na época, até hoje, que a recomendação, não lembro exatamente o ano, né, deve ter sido ali por volta de 2007, 2008, talvez um pouco perto disso, né, tá ali no mesmo momento da crise, mas tinha uma empresa que era o programa de fidelidade da TAM, não sei se todo mundo lembra, que era Múltiplos. Sim. Né? Eu lembro. Então a nossa recomendação foi Múltiplos. Por que Múltiplos? Apresentamos a tese, fizemos as análises lá. Cara, foi bem pra caramba. Teoricamente, a Múltiplos é uma empresa gigante no mercado deles, né? Que hoje é o programa de fidelidade da Latam, enfim, depois da fusão, mas antes só tinha a TAM, né? Mas para o mercado de capitais, para o mercado financeiro, é uma small cap, né? Era uma empresa pequenininha. Então, nessa também, eu comecei a falar assim, aonde que não tem uma opinião formada, né? Aonde que eu posso ser, talvez, ou a principal opinião, ou eu comecei a pensar, onde eu posso ser a segunda opinião, além do banco que coordenou a oferta, né? Então, por exemplo, tem uma opinião do Itaú nesse ativo aqui? Tem. Mas por que o Itaú deu opinião? Porque ele foi o coordenador, né? Mas qual que é a única opinião independente, né? É minha. Então, se vier um investidor e falar assim, mas eu quero uma segunda opinião, ou às vezes uma única opinião, é a minha que está lá. Até eu lembro que... Isso é bem inteligente porque a maioria, quem trabalhou com oferta, né? A gente trabalhou até junto na parte de ofertas. A maioria das ofertas ou são nesses grandes bancos, né? Coordenado. Ou também, se não é, ou em qualquer... Porque o outro banco que não é coordenado não quer muito entrar na cobertura, né? Não faz sentido para ele entrar nessa cobertura. Então acaba que realmente fica esquecido. E ele acaba desistindo da cobertura muito rápido. Ele fez a cobertura só por conta da oferta. Ainda tem isso, né? Só que aí passa 6 meses... Nem lembra mais, né? O que era? Era só para soltar um relatório. Já soltei esse relatório, não preciso cobrir, não tem mais interesse do banco de ter essa opinião.
Então foi Muito bom, legal isso. desse ponto até a hora que você pega ali, lá no passado, a Bloomberg fazia esse ranking e tal. Tem muitos lugares ali que é praticamente a minha opinião, né? Legal. Eu digo de analista certificado. Hoje em dia, você tem mais gente emitindo opiniões, né? Mais certificado. Mais certificado mesmo. Às vezes, até a hora que você abre alguns sites de departamento de relações com investidores, até hoje, tem algumas empresas, né, que a gente cobra aqui, que só tá meu nome lá. Ou tem meu nome e do banco coordenador, né? Um banco grande. Você fala, como é que você tá lá no meio? É porque a gente é a única opinião independente, ou as únicas, ou tem poucas opiniões. O inverso também a gente começa a acontecer. Então, por exemplo, tem empresa que o legal é isso também, que hoje, por conta das casas de análise independentes, né, você tem a minha opinião, você tem uma outra opinião independente, e acaba levando também ao próprio banco, fala assim, opa, peraí, eu também preciso olhar esse papel aqui, né? Então a gente já começa a ver BTG, Itaú, XP, outras corretoras, pô, preciso cobrir esse papel. Mas aí o bom é isso, o nosso trabalho também é sempre chegar na frente, né? Perfeito. Assim, opa, peraí, eu comecei a cobrir aqui quando o papel estava 5, o papel já está 8, e aí quando esse bancão entrou falando que vale 15, mas eu peguei todo esse rally, né? Não peguei metade do movimento, né? E uma das coisas para chegar na frente, uma coisa que a gente vê muito nos seus movimentos da equipe também, é a questão da proximidade com a gestão dessas empresas também, né? Com o ambiente mesmo da empresa, com o entendimento disso. Acho que vai muito também dessa mobilidade, né? Talvez o grande banco não tenha essa mobilidade de estar tão dentro das empresas assim, né? As empresas também veem que a gente acaba se tornando um formador de opinião dessas companhias, né? Então a gente está muito próximo, consultando, né, o diretor de relações com investidores, diretor financeiro, diretor comercial, para formar esse cenário, né, essa avaliação das companhias. Então a gente precisa estar muito próximos deles, e eles sabem também que a nossa opinião, ou por muito tempo, ou eternamente, pode ser a única opinião. Então a gente está muito próximo nessa troca, que é, de novo, é uma troca de aprendizado, de informações públicas, lógico, mas onde os dois lados saem ganhando, né? Porque, de novo, se eu for a única opinião e de fato concretizar o cenário que eu estava projetando, né? Os nossos seguidores, os nossos membros, os nossos clientes, eu vou ficar muito feliz e praticamente felizes meio que sozinhos, né? Exclusivamente felizes. Porque vai estar todo mundo comprando lá. Sim. Foi o caso, talvez, hoje, de novo, já uma blue chip, mas quando a gente começou a recomendar a Prio, lá atrás, verdade, 2018, 2019, lá era uma small cap. Quem acompanha desde lá acabou virando quase uma blue chip, ou seja, blue chip muito líquido, né? Então esse é o nosso trabalho também, de estar muito próximo, né? De ter essa troca também dinâmica, para também passar a informação de uma forma correta, né? Para todos os investidores e conseguir aproveitar esse momento, né? Chegar em algum momento que as empresas, essas small caps, elas podem crescer de tamanho, elas podem ser adquiridas, né? Comprar outras empresas, né? Fazer esse movimento de crescimento. E de novo, lembra do jogador. Se a gente tem o caso, por exemplo, acho que uma grande discussão que a gente está tendo agora, que eu posso dizer que é uma small cap, né? Mais um pessoal que vai criticar aqui. Mas, por exemplo, a gente tem uma comparação do roxo, né? Do Nubank, com o Inter. Banco Inter. Né? Então, assim, o roxo já está lá, roxo aqui na blusa. Já está lá na casa de 100 milhões de clientes. E o Inter está 3, 4 anos para trás, né? Só que acontece, nesse momento, aonde será que está o potencial, o upside que a gente chama, para você que é investidor? Será que está no roxo, que já atingiu 100 milhões? Será que ele vai chegar a 200 milhões? Ou será que está no Inter ainda que está 3, 4 anos para trás? Então você pega algumas métricas, por exemplo, de crescimento, a gente já começa a ver, o Inter está crescendo mais rápido nessa métrica aqui, número de clientes, mais rápido. Clientes ativos, mais rápido. Começa a ver umas métricas, tudo mais rápido, percentual. Ainda mais que eles podem compartilhar cliente, né? Se fosse uma coisa que fosse fechada, né? O Nubank tem esse cliente e o Inter não pode ter esse cliente por regulamentação. Não é verdade. Então, realmente, é uma coisa a se olhar, né? Então, tem algumas métricas que você fala assim, talvez seja melhor hoje comprar uma small cap Inter, né? Que alguns conceitos têm ali de small cap, do que o roxo que já chegou lá, né? O Nubank já tem um tamanho de um banco grande, né? Em termos de número de clientes. Pensando, então, em outro exemplo. Você falou de PetroRio, que foi uma que, deu uma excelente esticada, desde que vocês cobrem, enfim.
ainda talvez continua middle ou vai para blue chip. Hoje, então, olharia-se uma que está lá no começo, tipo PetroRio, ou continua olhando PetroRio? Como é que é isso? Acho que tem espaço. Porque tem novas, né? Acho que a PetroRecôncavo, essa galera toda. Tem espaço para ambos, assim, mas no momento que a gente está, por exemplo, em termos de produção, né? A Prio ainda é uma small cap, que a gente chama de Junior Oils, né? Criou-se mais um termo em inglês aí bonito para valorizar o passe do analista, né? Então, Junior Oil. Por quê? Porque é uma empresa ainda, a Petrobras ela produz milhões de barris e ela produz 100 mil barris, até um pouquinho menos, né? Então, olha a proporção. Então, ela tem espaço ainda também para... Então, se a Prio, por exemplo, for que a nossa expectativa nos próximos anos buscar o patamar de 150, 200 mil barris, estou falando de uma empresa que pode dobrar de tamanho nos próximos 2, 3 anos. Fechado. Então, será que a Petrobras... Ela tem capacidade, sim. Mas será que a Petrobras ela vai dobrar em 2, 3 anos? Né? Vai dobrar em um longo prazo. Né? Porque também, olha a produção dela, o tamanho da produção. Então, você chega numa escala, por exemplo, o Itaú. Vai dobrar desse tamanho? Não sei, mas o Itaú já é um outro perfil. É aquele case maduro, né? Muito seguro, que cresce ali seus 10, 15% de lucro, né? Por trimestre em comparação anual, né? Na verdade, ele já ajuda ao outro cara dobrar de tamanho. Ele já está, na verdade, influenciando no cara que vem de baixo. Faz as suas investidas. É isso, ele já ajuda, já está... Então é um regulador de mercado, de certa forma, né? Então tem espaço ainda para a Prio, especificamente. Para alguns conceitos, a Prio ainda é considerada uma small cap, né? Uma junior, ainda tem espaço. Ela dobrar de tamanho daqui a 2025, 2026, provavelmente, ou crescer pelo menos 50%, as ações também tendem a acompanhar, né? Então tem uma série de outras ações aí listadas que estão passando por esse ritmo. Acho que Inter é um pouco desse ritmo, né? O Inter vem numa pegada de crescimento de clientes ativos, retorno sobre o patrimônio, né? Ainda distante dos seus pares, mas talvez ainda seja muito mais barato que seus pares também. E essa questão dos modelos small caps, a gente vê muito, talvez, você tem empresas de blue chip manufatura, empresas de grande commodity, você mesmo falou, e na small cap, será que a gente vê setorialmente muita empresa de serviço ou até empresas que prestam serviço para essas grandes? Como que é mais ou menos a característica no Brasil de small caps, né? A gente ainda vê tecnologia bem incipiente ainda, né? Como é que a gente vê essa divisão setorial? Pô, tem acho que um pouco de tudo, né, em termos de small caps. Então tem small caps do setor agro, tem small caps do setor de petróleo, industrial, né? Tem algumas empresas que, mesmo crescendo, de novo sendo líder nos seus mercados, ainda são consideradas small caps. Tem empresa de serviços também, que acaba sendo às vezes um spin-off de uma outra empresa. Bancos digitais, né, virando small caps, alguns até como o Nubank crescendo muito rápido, mas a gente tem Banco Inter, vários outros bancos. Não existe uma classificação de empresas de concessões também, né, serviço, utilities também. Tem diversos setores, acho que não tem nenhum setor específico assim em termos de small caps, ou seja, dá para você ter um portfólio que seja de small cap, mas bem diversificado. Não precisa... o small cap está correndo o risco de tecnologia, um risco muito Brasil. Até, por exemplo, tem empresas maduras de small caps? Tem também. Empresas previsíveis, small caps? Tem. Empresas de dividendos, small caps? Tem. Né? E aí eu sempre falo um pouco desse balanceamento. Até eu gravei um vídeo recentemente falando assim, 2 ações para você se aposentar na bolsa, né? São 2 ações do setor de papel, né? Celulose, papel e celulose. Uma é a Klabin e a outra é a Irani, né? Aí um investidor, até cliente nosso, perguntou o seguinte: pô, Marcos, você falou das 2 empresas, eu entendi os conceitos, né? As características e a razão, o motivo, mas será que ter as duas ações na mesma carteira faz sentido? Não. Eu falei para ele, se você tiver uma carteira relativamente concentrada, você vai ter que escolher uma das 2 ações, né? Se você tem uma carteira um pouco mais diversificada, né, você tem espaço para ter as 2 ações, cada uma com peso, dividindo, né? Então, tenho 10 papéis, você vai ter que escolher uma das 2, né? Tenho 15, 20 papéis, até cabe espaço para ter 20 papéis, acho que até é um pouco agressivo. 15 papéis a gente consegue ter... Respeitando Markovic? Senão você começa a colocar a bolsa inteira lá, é melhor comprar o índice mesmo, né?
Ter essa diversificação. Então depende um pouco do que o investidor quer. Ó. Entenda que a Irani é uma empresa tão boa quanto, tem suas diferenças, lógico, mas é uma small cap. Então se você pegar um momento de... Mas exemplo, se na carteira de 10, você vai escolher um de celular, de papel, você não tem ainda uma small cap, você tem 9 que não seja, pode ser que a Irani comece a fazer sentido. Sim, lógico. Para ser aquela... Sim. Com beta maior, enfim, pode ser que faça mais sentido que botar uma Klabin que sabe que vai meio que ir junto dos outros pares ali que estão, né? Se tiver um momento de valorização da bolsa, né, um rally, essa small cap aqui, talvez ela ande muito mais rápido, muito mais forte do que a Klabin. Né? A Irani tende a ser mais barata, mais descontada também, com maior potencial de valorização. No longo prazo também, a Irani tende a ser mais volátil, tende a ser mais agressiva, oscilar mais no período, né? Então depende do que você quer também para a sua carteira. Como é uma carteira de aposentadoria, nesse caso, como eu falei, né, para esse vídeo especificamente, é muito mais desejável uma ação mais líquida. Né? Se você está falando uma carteira de crescimento do patrimônio, né, de acumulação, aí é mais desejável uma posição Irani. Né? Então depende um pouco do seu perfil, o que você quer para a sua carteira. Né? Marcão, para a gente ir... sempre o tempo aí contra a gente, não, passa, mas passa acho que é a favor também, né? Pra gente poder, senão a gente fala até amanhã sobre os small caps, que é muito bom. A gente pode falar também das ações de A a Z, né? Também. Vamos. A gente, calma que tem muita coisa boa chegando, Marcos Saravalho. Difícil é lembrar. Difícil é lembrar. Antes do jabá, que eu vou deixar a gente fazer o jabá final, mas dá pra fazer... Já levando pro jabá final até, dá pra realmente você ter, você fala assim, chego como investidor e falo, cara, quero ter, sim. Você pode ter renda fixa, mas quero ter uma carteira de ações só de small cap. Sim. Consegue se equilibrar isso? Sim. A gente até falando do nosso projeto, né? Nosso projeto chama-se Mercado Exponencial, tá? Então, basicamente, o que é o nosso projeto? É discutir diariamente as oportunidades de investimentos em ações e principalmente em ações fora do radar, né? Para todos os perfis. Se você está começando agora na bolsa, se você já é experiente, se você é mais dividendos, se você quer dar uma apimentada na carteira, então para todos os perfis, tá? Mas falando especificamente de small caps, a gente tem 3 carteiras e eu vou falar especificamente de uma carteira que a gente chama de intermediária ali, onde a gente consegue dar uma apimentada, mas sem ser tão agressivo assim, né? Ou seja, em momentos de alta eu consigo participar super bem, em momentos de queda eu quero tentar segurar a queda, o que dá no longo prazo uma boa valorização, tá? Essa carteira intermediária, né? A gente teve um período muito ruim para ações no Brasil e as small caps também sofreram. Então a gente tem no médio prazo, né, nos últimos 24 meses, vamos pegar aqui, o Ibovespa, as ações mais líquidas performando melhor do que as small caps, isso em 24 meses. Se olhar nos últimos 2 meses, as small caps estão disparando. Então, ninguém vai te avisar. Fala assim, pô, hoje é o dia, né? Esquece Blue Chip, hoje é o dia. Não. Você tem que estar sempre no seu... Não vai chegar uma notificação, né? Olha o dia de small cap. A partir desse 2 de julho, 2 de julho, é só... Depois não compre no dia 1º. Ninguém vai avisar. Então, se a gente pegar de novo a nossa carteira intermediária de small caps nos últimos 24 meses, está dando um retorno aí aproximadamente de 60%. A carteira intermediária de small caps. Os índices small caps nesse período está dando um retorno mais ou menos de 10%. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que é possível sim você fazer o que a gente chama stock picking, ou seja, você selecionar os seus ativos e montar o seu portfólio, né, com a nossa ajuda. Lógico que a decisão final é sempre sua, mas com a nossa ajuda, com todas as nossas informações, todos os nossos profissionais, você montar a sua carteira. Então o histórico mostra isso. Se eu comparo com o Ibovespa, a gente está dando mais ou menos o dobro do Ibovespa no período. Tá? O Ibovespa está dando mais ou menos uns 30% e a nossa carteira está dando mais ou menos uns 60% no período. Qual que é a característica dessa carteira? Justamente isso. Não ser super agressivo. Tá? Então a gente sabe que na alta a gente vai participar. Fala, pô, mas eu queria que a carteira subisse 30% no mês. Ok. Mas no momento de queda também a gente precisa segurar. Isso é o mais importante, né? Esse comportamento. Então, a carteira que se comporta super bem, né? Mesmo sendo small cap, ela não é tão agressiva, consegue equilibrar bem, né? E depois a gente vê no longo prazo que, de fato, essa seleção desses ativos faz sentido.
não é, essa comparação é meio ruim, mas se eu comparar os últimos 24 meses com o CDI, tá, deve estar dando aí uns 230 do CDI, por exemplo. Porque tem gente que sempre acaba comparando, mas renda variável é renda variável, né? Mas, senão vai ficar fica muito embolada, né? Porque o cara acaba levando pro CDI e é complicado. Mas é só para mostrar assim que a carteira gera valor, né? Que a carteira traz retorno pro investidor. Ou seja, e pelos ativos selecionados, óbvio, você também tem um controle de risco muito interessante ali, né? Que a gente chama de descorrelação, né? Do ativo. Porque assim, às vezes a gente fala assim, mas esse case aqui na nossa avaliação, o cenário base tem 70% de upside. E aí tem muita gente que fica com essa ideia na cabeça e fala, pô, Marco, eu vou ter uma carteira só com esse papel, né? Ou 50% nesse papel. Normal, né? Ok, né? Mas faz sentido economicamente, financeiramente? Não. Você precisa ter um portfólio. Você precisa olhar o portfólio como é que esse ativo se conversa com os outros, né? Como é que está essa correlação, esse comportamento dessa ação. Então, por isso que a gente sempre olha no todo, né? Como é que essa ação, às vezes, a gente até estimula, vamos reduzir o peso aqui, isso aqui subiu demais, isso aqui a gente está mais desconfortável. Vamos diminuir esse case. O resultado talvez venha bom, vale aumentar a posição. O resultado decepcionou um pouco, vamos reduzir. Mas Marco, está no prejuízo, vamos reduzir, né? Vamos tentar passar para outro papel. Então esse comportamento, essa gestão, a gente mostra que é possível você fazer, né? E você ter bons resultados. Isso eu estou falando dos últimos 2 anos, que a gente teve eleição, a gente teve guerras pelo mundo, a gente teve um monte de risco. E esse começo de 2024 não foi uma coisa mais fácil para a Bolsa do Brasil, isso na verdade. Né? Então, assim, eu estou mostrando que é possível e o resultado está aqui, né? Então, mas precisa você também ter essa disciplina de ir acompanhar, e também a gente tem nosso time de assessoria, consultoria, que pode te ajudar na que a gente diz na execução também, né? Mas principalmente o nosso trabalho de análise, de passar as recomendações, a gente vai ter todas as informações que você precisa diariamente, reunião semanal, as carteiras recomendadas para você acompanhar e se tomar a decisão. Você não, Marco, tem gente que prefere a carteira ter uma carteira mais conservadora ainda, também está super bem. A carteira de dividendos também está indo bem também. A carteira agressiva, ela tem o comportamento dela. Então, se pegar o histórico, né, é muita volatilidade, mas é para quem tem esse perfil. O cara deixou aquele pedacinho para isso. E é como você falou, e é acordado isso, né? Um acordo pode fazer sentido pra caramba. É para esse perfil, né? Tem que entender o seu perfil que a gente que você tá escolhendo. Então, basicamente esse é o histórico, tá? E o legal assim que todo mês eu falo o seguinte: vou pegar esse exemplo, tá? Esse mês aqui de julho. A carteira conservadora tá subindo, só que ela tá subindo menos que o índice. Tá. O que acontece? Perfeito, porque era isso que eu esperava de uma carteira conservadora. Eu não esperava que em um momento de alta ela subisse mais que o índice. Só que quando eu olho a carteira agressiva, outras carteiras, ela já está melhor do que o índice, nesse mês especificamente. A carteira conservadora, o índice caiu, né? Em algum mês lá de 2024. Caiu. Eu espero que essa carteira caia menos que o índice. Está caindo menos. Então é isso. Cada carteira tem um perfil e é importante fazer, o que eu quero, né? Posso fazer uma composição, posso escolher uma carteira especificamente, tá? Então é um pouco dessa escolha dos ativos que você precisa ter. De novo, Warren Buffett, né? Mais importante é você saber o que você está fazendo, o que você está querendo do comportamento da sua carteira de ações, né? Pô, que irado, Marco. Só tem que tomar cuidado para não movimentar o mercado, né? Vender muita carteira, cuidado, hein? Vai movimentar o mercado. Não, a gente, como você falou de small cap... A liquidez vai pro saco. A gente trabalha com muito mid small cap, né? Mas a gente trava ali também. Tem ações que a gente recomenda nas nossas reuniões, só que a gente acaba não incluindo nas carteiras por conta de liquidez. Essa carteira aqui essa ação é muito boa, vai acontecer isso, tá barato por causa disso, e vale a pena comprar. Mas às vezes, se um investidor comprar de um jeito que ele... A ação tem 100 mil reais de negociação, 200 mil reais. Para investidor. O cara compra 50 mil reais, acabou. Então a gente acaba até nos nossos filtros, não entra na condição mínima para entrar na carteira. Mas não quer dizer que não seja uma recomendação. Né? Eu vou pegar o caso aqui que a gente já entrevistou aqui, a São Carlos. Né? Uma baita empresa imobiliária, com muito desconto, paga bons dividendos, tem seus drives, mas a gente nunca colocou na carteira. Teve um tempo muito pequeno e acabamos retirando por conta da liquidez da ação. Né?
se a gente vai ter essa dificuldade de entrar e sair, a gente acaba tendo esse filtro aí de entrada na carteira. Na carteira especificamente. Não quer dizer que a gente não vá analisar olhando, ou recomendar. Até dando relatórios, Exato. enfim. Marcão, cara, muito bom. Acho que foi muito elucidador, né? Porque fica realmente... Cara, não vou falar... Vamos ser piegas que falou de small cap, parece que é... Acho que é pior que bet, né? Acho que é pior, o cara investe mais em bet do que em small cap. Aí compara com cripto, né? Pode crer. Que é totalmente fora, né? Uma com a outra. Talvez só a volatilidade, que é algo parecido. Mas... E mostrar que tem formas diligentes de fazer esse investimento, né? Eu acho que... Você, só para encerrar, de forma impactante, talvez provocação, que você gosta, você acha que a small cap ainda é um mercado pouco explorado no Brasil, como outros mercados que vieram, tipo, até a própria cripto, coisas que vão nascendo? Você ainda acha que é algo antigo, que não é algo novo, sempre teve, sim. mas ainda é pouco explorado a questão de o pessoal olhar e falar, ih, agora é o momento de small caps como fundo imobiliário, por exemplo. As small caps até vou contar o último caso aqui, né? Eu fui uma das pessoas, eu trabalhava com gestão, né, de ativos lá em 2010, 11, Você é novo, 12, hein, cara? né? Você é bem novo, hein? Você é bem novo, hein, cara? Começou adolescente, é isso? Comecei, cara. Tá, só pra saber. Comecei. Aí a gente se cuida, né? Depois dessa, continue. E aí a gente tava lá numa discussão, e tinha um movimento legal da B3, na época era Bovespa, né? Na verdade era BVMF, né? Não tinha CETIP ainda, era só a união da BMF com a Bovespa. E aí tinha um movimento que eu ajudei, colaborei, né? Participei muito, um processo que chamava-se Bovespa+, né? Que era trazer pequenas startups, empresas de tecnologia, né? Small caps para a bolsa, para o ambiente de bolsa, né? Geralmente era a saída de algum fundo venture capital, private equity na bolsa, né? Não me falha a memória, mas eu participei ativamente de um IPO especificamente, que até que eu fui âncora ali, né? Que a gente chama, na oferta. Tiveram 3 âncoras, eu fui um dos âncoras. E felizmente ou infelizmente é uma companhia que acabou de deixar a listagem agora. Mas foi legal que foram 10 anos e uma ação que multiplicou por 10. Pô, legal. Né? Aí fez a OPA agora. Teve uma aquisição que foi a Sinqia, né? Lá na época, eu lembro até hoje, foi a empresa chamava Senior Solution e nenhum banco queria fazer o IPO. Caraca. Né? Eu sei que vou arrumar inimizade agora com os bancos. Mas o que acontece? A verdade é essa. O que acontece? É uma oferta que na época movimentou acho que menos de 40 milhões de reais. Pô, pra uma oferta de ações. Pra oferta é. Hoje a oferta é bi. A oferta da Sabesp aqui, né? Mas essa é monstruosa. Mas eu digo as ofertas mais pra sair ali não sai por menos de um bi. Um bi de reais. Então o que acontece? Eu acho que o mercado brasileiro precisa ter veículos, né, passivo e investidores para incentivar esse canal. Pode ser via B3, pode ser outros mercados que a gente está começando a surgir, mas para sustentar, né, incentivar esse mercado. Imagina quantas empresas surgiram nesse modelo, Bovespa+, né, que hoje não existe mais, de tecnologia, startup, fazendo um movimento de liquidez na bolsa. Né? Tivemos alguns IPOs em 2021, mas o caso de sucesso mesmo, acho que é assim que eu estou falando mais de 10 anos atrás. Né? Então a gente não tem ainda, isso que eu gostaria de ver, mais empresas vindo, participando do mercado de capitais, mas que sejam ofertas de 30, 50 milhões de reais, 80 milhões de reais. É possível. Né? Mas a gente precisa de cultura, precisa de passivos, precisa de investidores. De certa forma, assim que os Estados Unidos começou a botar muita empresa dentro do mercado de capitais. Às vezes você olha para os Estados Unidos, assim, todo dia tem IPO, você fala, IPO. Você não, mas é a forma de se financiar mesmo, né? Do private equity sair, dar liquidez, né? De financiar com capital de longo prazo. E isso a gente não vê no Brasil, né? Infelizmente. Acho que o mercado no Brasil, em algumas características, ele é ainda muito restrito, muito incipiente, assim, muito novo. Talvez o movimento de questão de startup um pouco mais forte pode chegar a algum momento isso acontecer, não? Fique mais aculturado. Porque esse Bovespa mais é aquilo que a gente brinca em startup, né? Às vezes você tem uma puta ideia no momento que não é o momento da ideia ainda, né? Talvez esse Bovespa mais em algum momento seja uma puta ideia no momento certo. Talvez volte 5 anos pra frente. Não precisa ser nem com esse nome, mas volte esse conceito da B3 incentivar
esse tipo de oferta. E você vai estar lá de novo, É, óbvio. é. Pra poder ser um dos... Como é que você falou? Foi um dos incentivadores, não? Como é da oferta? Você foi um dos... Âncoras da oferta. Tá. E o que a gente vê é o inverso. Assim, por exemplo, a gente está tendo esse ano, 2024, a gente não tivemos nenhum IPO em 2022, nem em 2023, Verdade. e não temos nenhum em 2024. Só que tem empresa Follow on brasileira, só, né? tem empresa brasileira, teoricamente small cap, tentando fazer IPO e vai fazer aonde? Lá fora, nos Estados Unidos. E a gente fica Já aqui. tá começando a ter uma tradição disso já, né? Das empresas... Pela educação, saúde, tecnologia. Tudo lá fora, né? Empresa da Cosan querendo fazer, controladas da Cosan querendo fazer IPO lá fora. Por que não faz Isso é aqui muito na ruim, B3, né? Isso é muito ruim, né? A minha crítica é essa. E acho que a gente tem potencial para criar esse mercado. Né? Isso é legal. É um mercado de, vamos dizer assim, uma bolsa Isso mexe. Esse é de um mid small caps. muito grande. Pô, potencial tem, né? A gente Uma vê que tem bolsa só investidores. de... Ou um segmento, ou estimular mais, ou Isso é enfim, muito tem grande. incentivo. Muito bom. Eu lembro que lá atrás tinha uma regrinha bacana também que acabou caindo, era uma lei, de as pessoas físicas tinham um incentivo fiscal, lembra? Para investir em determinadas Sim, empresas. a PetroRio teve. Abril. Né? Acabou agora, acabou em 2023, se eu não me engano. Abril, assim, que tinha alguns pouquíssimos que ele fala na memória, acho que eram 7 cases, né? A PetroRio teve Então, muito tempo. A gente precisa de alguns incentivos a mais para a gente ter esse segmento aí desenvolvido, né? Por enquanto, eu acho que ainda não estamos tão maduros ainda para esse assunto. Nessa linha, para encerrar mesmo, senão a gente vai até amanhã. Bolsa, então, do Rio, se entrar, pode ser uma boa para esse tipo de coisa ou não? Eu acho que assim, a Bolsa do Rio acho que precisa ter uma identidade, né? Até agora não foi mostrado o que ela vai fazer. no Se sentido vai ser umas assim, Nasdaq ou não, né? Se for assim num caminho, vou ser a solução para esses cases que não passam na B3, beleza. Não acho que faz sentido nenhum ter, por exemplo, Petrobras em São Aqui, Paulo lá. e no Rio. Né? Vai ter uma chance de acabar reduzindo a liquidez dos dois. Né? Talvez se você pegar subsidiárias da Petrobras que não tem aqui e estão lá, pode ser interessante. Ou para outros instrumentos, né? Instrumento de dívida, né? Irado. Ter mais liquidez. Ou até mesmo derivativos, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muito derivativo ainda Que é balcãozão. pouco negociado, né? Em bolsa, a B3 tenta estimular, mas não consegue. Então, acho que tem algumas alternativas. Mas então, startups, mid small caps, né? Derivativos. Eu acho que o foco dessa bolsa tem que ser isso, algo que soma a Bolsa de São Paulo, né? Concorrer diretamente, eu acho que a gente não tem besteira, ainda espaço para... Tem a chance dos dois mercados meio que se degladiarem, né? Ou seja, perder mercado, diminuir liquidez nas duas bolsas, né? Acho que tem que fazer algo diferente. Tem algumas bolsas já começando nesse movimento, né? De derivativos, Até o pessoal da... Eu esqueci o nome. Tem uma que está começando agora também. Esqueci. Até do Carlão lá. Pô. A própria Before colocando nessa linha de bolsa de startups. Acho que tem espaço, mas não em relação à concorrência direta nesses mercados que a B3 já é líder e já faz muito bem. Marcão, muito obrigado por essa aula. Essa foi uma grande aula, hein? Aula mestra. Conteúdo aqui novo tem um monte, né? Quem falar que sabe tudo de small cap, ninguém nem escuta direito. Inclusive, quando chegam os fundos de small cap, sempre foi uma grande desconfiança, né? E entender como funciona mesmo é um negócio que faz total sentido. Que, assim, é o mais próximo hoje, tirando a parte de você realmente investir numa startup, é o mais próximo ali de você conseguir fomentar umas empresas nascentes, vamos colocar assim, né? E tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, inclusive sendo acionista relevante, né? De small caps, e ajudando as empresas também, né? Indicando conselheiros, né? Sendo um pouco mais ativista, né? Isso é importante também, porque... Dando smart money, né? Não só Não é só dinheiro. Vou comprar e esperar a ação se valorizar. Não. Realmente, o que você precisa? Como é que eu consigo te ajudar na governança, numa parte comercial, de crescimento? Enfim, como é que eu posso trazer valor sendo acionista da sua empresa? Né? Então, isso é um trabalho bacana que já tem gente boa fazendo esse trabalho também em mid small caps aqui no Brasil. Que beleza, Marcão. E você capitaneando isso tudo, né? Garoto. Tentando ajudar, né? De alguma forma. Galera, esse foi mais um programa, um ótimo programa hoje com o Marco Saravalli. Até a próxima. Um abraço.